Cluny e Taizé, vivenciar a espiritualidade antiga e a nova. Entro em um edifício de dimensões inimagináveis e fico profundamente comovido. É apenas uma pequena parte da antiga igreja do Mosteiro de Cluny, na França. É difícil imaginar que essa igreja já foi maior do que a Basílica de São Pedro, em Roma. Hoje, restam apenas alguns vestígios. O imponente mosteiro sofreu seu declínio ao longo da história, e quase nada restou de sua antiga grandeza. Por que o ser humano constrói obras tão gigantescas? Qual é o sentido? Qual a utilidade? Só o aquecimento, por exemplo, já é quase impossível. Para tornar visível a grandeza de Deus? Ou para mostrar a própria grandeza? Trata-se de fé ou de poder? Talvez uma mistura de tudo isso? Não sei a resposta. O movimento vivo foi se transformando cada vez mais em uma grande instituição, assim como aconteceu com os primeiros cristãos quando a religião se tornou oficial do Estado. A administração, as propriedades e a preservação do que havia sido conquistado exigiam cada vez mais energia. O fogo original ameaçava se extinguir lentamente. Igrejas, partidos políticos, empresas e muitas outras organizações também passam frequentemente pela mesma transformação. No início, há uma ideia, uma visão ou uma vocação. As pessoas e suas necessidades estão no centro. Mais tarde, estruturas, processos e a preservação da organização passam a ocupar cada vez mais o primeiro plano. O ser humano, o cliente, torna-se cada vez mais insignificante. Não são mais o coração, o fogo e os valores que são centrais, mas sim questões secundárias e processos. Não é mais o amor, mas a administração. A que se deve isso? Talvez a riqueza e o poder estejam entre as maiores tentações de qualquer comunidade. As hierarquias ganham mais importância, novos impulsos não são permitidos, as decisões ficam mais lentas, e o novo tem dificuldade em encontrar seu lugar. A poucos quilômetros de Cluny, em 1944, no caos da guerra, surgiu, por iniciativa de Roger Schutz, uma comunidade que encarna o aparente oposto, Taizé, sem catedrais monumentais, sem ostentação, mas sim simplicidade, humildade. Talvez seja exatamente por isso que Taizé representa hoje uma nova esperança para tantas pessoas. A comunidade nos lembra que a força espiritual não vem da grandeza, mas da simplicidade, da credibilidade e de um relacionamento vivo com Deus e com as pessoas. E é exatamente para lá que, ano após ano, dezenas de milhares de jovens de todo o mundo fazem sua peregrinação. Surpreendentemente, o número não diminui, mas aumenta. Mesmo depois de mais de 50 anos, posso afirmar, Taizé não perdeu nada de seu encanto, eu mesmo vivenciei isso. Por que isso acontece? Acredito que seja porque lá não se apela primeiro à razão, mas ao coração. As orações consistem em cantos simples e repetitivos. Palavras curtas são entoadas repetidamente, como mantra, e também tocam o coração. Não são necessárias longas pregações. A música transmite a mensagem. E, de repente, algo acontece. A alma se aquieta. O coração se abre. Algo dentro de nós começa a vibrar. 3 vezes ao dia, todos se reúnem para a oração em comum. No meio dela, há minutos de silêncio absoluto, contemplação, meditação ou como se queira chamá-lo. Nesse silêncio, encontro paz. Ouço minha voz interior. Descubro um pouco da glória de Deus, que não habita em muralhas imponentes, mas no coração humano. Após a oração da noite, irmãos e irmãs estão à disposição para conversas. Quem tem perguntas, carrega preocupações ou simplesmente precisa de alguém que ouça, encontra um ouvido atento. Como isso é reconfortante em uma época em que muitas pessoas se sentem solitárias. Taizé vive 2 atitudes fundamentais que se complementam maravilhosamente.
contemplação e engajamento. Os jovens ajudam naturalmente, na cozinha, na limpeza, na organização ou na arrumação. Todos assumem responsabilidades. Aqui, a comunhão não é pregada, mas vivida. Também os irmãos se engajam mundialmente pela paz, pela reconciliação e pelas pessoas em necessidade. Por toda parte, encontra-se simpatia, abertura e alegria. Pessoas das mais diversas nações, culturas e confissões entram em diálogo umas com as outras. Ninguém precisa ser perfeito. Todos podem simplesmente estar presentes. A simplicidade permanece até hoje. A longa fila na hora das refeições. Os bancos de madeira simples. As acomodações modestas. Sem luxo. E é justamente por isso que surge uma riqueza que não se pode comprar. Aqui, o ser humano está no centro. O amor, a comunhão. Com grande seriedade, ao mesmo tempo, com uma alegria palpável, as pessoas participam das orações. É uma atmosfera de paz, de abertura e de respeito mútuo. Lá está presente algo dessa ação silenciosa e amorosa do Espírito Santo. Muitas pessoas encontram ali um novo caminho para sua fé, para si mesmas e para Deus. Quantas amizades surgiram aqui? Quantos casamentos tiveram início aqui? Quantas pessoas encontraram aqui novo ânimo, nova esperança e um novo caminho para a fé? Estou convencido. Inúmeras. Será que Taizé poderia ser um modelo para a igreja do futuro? Acho que sim. Pois aqui se vive aquilo que muitas pessoas buscam hoje. Uma espiritualidade que não sobrecarrega. Uma igreja que escuta. Uma comunidade que une. A meditação e a contemplação fazem parte, naturalmente, da vida espiritual. Assim como o compromisso concreto com o próximo. As celebrações litúrgicas são simples, mas profundas. Os cânticos abrem o coração e a alma ao Espírito Santo. A proximidade com a natureza e a preservação da criação fazem parte disso, assim como o empenho pela paz e pela reconciliação. A comunidade está aberta a pessoas de todas as nações, culturas e confissões. Ordens de frades e de irmãs trabalham em estreita colaboração. As irmãs acompanham grupos de diálogo e estão especialmente à disposição dos jovens como pessoas de contato. Taizé move-se com surpreendente desenvoltura entre tradição e modernidade. O antigo anseio do ser humano por Deus é vivido aqui em uma linguagem que também os jovens compreendem. Em muitas cidades do mundo, as pessoas se reúnem regularmente para as orações de Taizé e os famosos cânticos. Nossa querida Sophie também ficou profundamente comovida. Os cânticos, em especial, tocaram seu coração. Dava para ver quanta alegria e paz ela levou consigo dessa experiência. Aqui estão algumas reflexões de Taizé. Deus não nos encontra primeiro no barulho do mundo, mas no silêncio do nosso coração. Lá descobrimos que somos amados, e dessa certeza brotam a alegria, a esperança e a coragem de construir pontes em vez de erguer muros. Quem se deixa tocar por essa paz encontra sentido não apenas para si mesmo, mas também no serviço aos outros. Assim, a comunidade se torna um lugar onde todas as pessoas são bem-vindas e onde o amor de Deus pode se tornar visível. Talvez seja exatamente esse o segredo de Taizé. Do encontro silencioso com Deus brota a força para tornar o mundo, com pequenos passos, mais luminoso, mais pacífico e mais humano.